Olha, o grande dia chegou, hein, gente. Os nomes dos 26 jogadores convocados para representarem a seleção brasileira de futebol durante a Copa do Mundo, este ano será no Catar, foi anunciada pelo Tite, né, o treinador da seleção. No início da tarde de hoje, foi durante uma coletiva de imprensa e, olha, foi bastante comemorada a convocação, né? O treinador falou sobre a importância da preparação dos atletas. Veja aí. Compete a nós, gente, e não é demagogia, é mostrar ao atleta aquilo que ele precisa fazer para estar no seu melhor. Eu, enquanto ex-atleta, eu queria dica para mim o que eu quero, o que eu preciso para estar no meu melhor. Depois sim são as escolhas, depois sim é o nosso papel, mas compete essa preparação inicial aos estados. E nisso nós somos extremamente leais a todos eles, a dar essa condição. Depois a escolha. Olha, muitos jogadores foram testados ao longo da preparação da seleção para esta Copa do Mundo e só 26 escolhidos, né? Você vai conhecer quais são, né? Você que está acompanhando, a dona de casa está acompanhando agora junto com o companheiro aí. Quem são esses jogadores? Mas para conversar comigo aqui e fazer uma análise dessa convocação, nós convidamos o jornalista esportivo Granger Ferreira, que vai repercutir comigo essa convocação. Boa noite para você, Granger. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos que acompanham. Fui convocado também, né? Então, esse é o momento. A Copa do Mundo começa pra gente, né? Começou oficialmente pra gente com esses 26 nomes, né? Exatamente. Olha, vamos aqui acompanhar primeiro a convocação dos goleiros. São 3 aqui: Alisson, Ederson e o Everton. Grande, alguma novidade aí? Não, esse era um posicionamento que a gente já tinha como certo. Até brinco que de gols, os goleiros estão on. Todos terminam com on. Alisson, Ederson e o Everton. E é interessante a gente avaliar que são posições fixas já há alguns anos e em relação aos gols a gente poderia até ter outros, mas esses 3 representam bem essa linha, né? Tirando o Santos, que está no Flamengo, sim, fazendo um excelente campeonato brasileiro, eu acho que esses 3 aqui são os melhores no momento. No gol, a regularidade pesa muito mais do que o jogador, um bom goleiro de forma instantânea. E o Santos apareceu agora. Então, entre um e outro, como é aquele que não pode errar, senão a bola está no fundo da rede, ele fica talvez para uma próxima vez. Mas agora, esses 3, sem dúvida alguma, são os representantes nossos. Resta o Santos torcer, entre aspas, para que algum se torne irregular, para que ele possa pegar uma vaga e ele mantenha a regularidade. É interessante falar isso porque nós temos uma pré-lista com mais de 50. Inclusive, se o Brasil ganha o Hexa, esses também recebem medalha. É algo que é interessante, às vezes as pessoas não falam tanto, mas essa pré-lista também é responsável por ser premiada. Maravilha. Os goleiros são esses 3 aqui. Agora vamos adiantar na convocação aqui. Nós temos aqui os laterais: Danilo, Daniel Alves, o Dani Alves, Alexandro e Alex Telles. Novidade, Dani Alves. O Daniel Alves, tipo assim, não é nem a novidade, mas é o ponto de interrogação. Muitos não acreditavam que ele fosse atuar, mas é importante lembrar, a CBF tem muito disso, Alexandre, algumas dívidas, vamos dizer assim. Na época da Olimpíada, que foi no ano passado, quando a pandemia acabou sendo no ano passado, muitos clubes não liberam os jogadores. Pedro, inclusive, foi um deles. Sim. E o jogador que conseguiu ir ou batalhou para ir, ganhou um carinho especial. E ele foi foi um dos coringas, aqueles que extrapolam a idade, que entrou e foi fundamental para a medalha de ouro que o Brasil conquistou no ano passado. A seleção ficou com uma dívida dessa. Mas não foi só isso. É aquela pessoa experiente, são 26 nomes, então ele ficou colocado. Não estaria na minha seleção, mas entende-se pela explicação que foi dada pela comissão técnica. 39 anos, Dani Alves, experiência tem, e se apresentar o futebol que jogou recentemente na competição na Olimpíada, né? Sim. Certamente vai justificar a sua convocação. Vamos então, mudando aqui, vamos agora para outra página, zagueiros. Temos o Thiago Silva, que está lá já há um bom tempo, Marquinhos, que confirmou a sua presença, Éder Militão e o Bremer. Novidade aí, Granger? Não, está dentro do que se espera. O Thiago Silva é importante principalmente a bagagem que ele recebeu. Ele também fez parte de uma seleção muito chorona, principalmente na Copa que nós tivemos aqui no Brasil. Tudo era muito sentimento e algumas pessoas até falavam que a seleção estava abalada psicologicamente, né? Veio de 2018, a gente acabou sendo eliminado pela Bélgica num jogo onde eles fazem um gol e vão remoendo a gente. E ele agora, acredito que tenha nessa seleção não só o peso de ser um capitão, mas de ter uma influência nos outros, principalmente esses que estão chegando mais novos para disputar uma primeira Copa. Na sua opinião, titulares aqui?
Olha, eu ficaria com o Thiago Silva e o Éder Militão. Exatamente, esses são os meus zagueiros. Vamos rodar agora, adiantar aqui na convocação, mais alguns convocados pelo Tite, meio-campistas. Olha só a coleção: Casemiro, Fabinho, o Guimarães, o Fred, o Lucas Paquetá, Everton Ribeiro. Aqui é o Bruno Guimarães, né? Guimarães. São tantos jogadores que jogam lá fora, que aqui por dentro, que a gente talvez só vem conhecer a partir da convocação pela seleção brasileira. O Bruno Guimarães, que é do Newcastle, né? E é importante a gente falar isso. Nós já passamos 3 goleiros, 4 laterais, 4 zagueiros e vamos para 6 meio-campistas. O Casemiro é outro nome tradicional nessa seleção. Ele também, como linha de capitão, principalmente nas últimas seleções comandadas pelo Tite, ele tem essa voz ativa com os atletas, com a arbitragem, é aquele que sabe reclamar arbitragem e ponderação. Muitos clubes nossos não têm, talvez, que é uma das faltas que algumas pessoas estão sentindo, o Gabigol tenha pecado nisso. Porque a gente não pode ter aquele enfrentamento que se tem no futebol sul-americano, porque pode ser uma expulsão direta às vezes. Não se tem amarelo para dar depois. Então, o Casemiro é mais centrado na reclamação. Muitas vezes ele tira o jogador da confusão e ele vai conversar com o árbitro. Tem esse respeito. Então, essa é uma linha que não se tem muito do que mexer, não. Dizem muito que o Everton Ribeiro só está aí porque o Felipe Coutinho foi cortado às vésperas da convocação. Você acredita nisso também? Olha, eu acredito que ganhou mais uma oportunidade, vamos dizer assim. Mas era um nome que se pedia. Ele nessa reta final no Flamengo, inclusive se a gente parar para pensar, o Palmeiras coloca 1 e o Flamengo vem com 3. E isso é incomum numa seleção que é extremamente europeia. Ela é extremamente europeia. Ela é basicamente inglesa. Com 26 nomes, quando eu falo inglês, é os clubes que eles jogam. Sim. São 12 jogadores da Premier League, de clubes ingleses. Então, você ter no Flamengo 3 é algo que mostra que o Flamengo é um clube diferenciado no futebol brasileiro. Vamos seguir a página aqui, vamos lá, mais um, mudando aqui, atacantes agora, nós time temos, inteiro. Tá aí, ó. 9. São 9 atacantes, Tite botou o time para frente aí, o Martinelli, que é a grande surpresa, né? O Rodrigo, Pedro, Antony, Rafinha, Richarlison, Neymar, Vinícius Júnior e Gabriel Jesus. O ataque da seleção para você, Granja? O Esporte Internacional já coloca em capas, Brasil convoca 9 atacantes. Então o pessoal já tem essa situação de ser um time, uma seleção favorita, mas vejo no Vinícius Júnior, e eu venho batendo isso desde o início do ano, e no Pedro, caso o Tite saiba utilizar bem esses dois, a possibilidade de tirar de vez a Neymar dependência, que o foco da seleção não seja o Caicai, como foi de alguns anos, já virou até ele uma mudou, coisa, já mudou. vexatória. Né? Só que ir para cima do Neymar e deixar outros dois, principalmente como Pedro e Vinícius Júnior, vai fazer com que a gente tenha a possibilidade real. Eu acredito muito no hexacampeonato. E mais, eu acredito que a gente possa talvez ter a França, por mais que ela tenha sido campeã da última competição europeia, mas eu vejo a seleção brasileira como favorita junto com a Argentina. Também, eu acho que o nome da Copa está aqui. Pedro, confio muito nele, acho que ele ganhou a oportunidade, galgou essa possibilidade, está aí. Eu acho que vai ser a Copa do Mundo do Pedro. Grande, obrigado por sua visita. Gostaria só de falar um detalhe rápido. Claro. O menor estado brasileiro é Sergipe. Catar dá dentro do Sergipe. A distância maior de um local para o outro é de 70 quilômetros. Então a gente não vai ter dificuldade nenhuma em relação a descanso e tal. Inclusive não pode treinar no campo de jogo. Tem que treinar só no campo de treinamento e não precisa ficar mudando. Vai ser esse até o final. E como disse um amigo, que tenhamos 7 churrascos, né? Porque são 7 jogos. Muitos dias de semana e horários de trabalho, né? Mais à frente você vai saber. Grande, muito obrigado mesmo. Um abraço a todos. Obrigado pelo convite. Um abração, rapaz. Tchau, tchau.